Eu fiquei milionário aos 26 anos. Do dia pra noite, numa distribuição de lucros, dei F5 ali na conta do banco e pá, pela primeira vez meu patrimônio passava de R$1 milhão. Mas para ter esse resultado do dia pra noite foi uma longa jornada. Meu primeiro negócio foi aos 9 anos, quando eu vendia sanduíches na beira da praia no verão. Meu primeiro investimento em ações foi aos 13 anos. Meu primeiro negócio fracassado, um site chamado Aparecendo.com, foi aos 14. E aos 18, eu perdi tudo pela primeira vez. Foi quando eu quebrei tentando viver de day trade. Todas as experiências me fizeram perceber desde cedo que não existe um segredo ou um atalho para a riqueza. A fórmula é simples, é trabalhar muito duro para aumentar sua renda, para ganhar mais, viver um ou alguns degraus abaixo da sua possibilidade, pegar essa diferença e usar para fazer bons investimentos, para preservar e multiplicar esse patrimônio. É isso que eu busco fazer na minha vida e é um pouco disso que eu busco te mostrar de forma totalmente transparente nessa nova série de vídeos. Hoje eu começo uma nova jornada. Eu vou começar uma carteira de investimentos do zero, mostrando aqui o passo a passo para tomar cada decisão para os mais de 1 milhão de inscritos aqui no Clube do Valor da forma mais transparente possível, como se eu fosse um cliente do Wealth do Clube do Valor, sendo atendido por um consultor nosso, te mostrando as alocações na prática para te ajudar a tomar as melhores decisões para você investir bem, pegar o seu dinheiro e conseguir preservar e multiplicar ele. Espero que você goste dessa série e presta muita atenção nesse conteúdo e depois deixe um comentário aqui me dizendo o que achou dessa iniciativa. Então estou aqui com o João Miller, sócio aqui do Clube do Valor, planejador financeiro CFP, e o João ele vai atuar nessa série aqui como meu consultor de investimentos para me ajudar aqui a fazer as minhas alocações. Miller, seja muito bem-vindo aí ao canal. Por favor, te apresenta aí para nossa galera, para os nossos seguidores, para os clubistas aí, conta um pouco mais o que tu faz aqui no clube e depois vai me ajudar aí a montar essa carteira, beleza? Bom, amigo, primeiramente vai ser uma honra te acompanhar nesse projeto. Eu tô aqui no clube há mais ou menos 5 anos, hoje sou gerente de Wealth Service, também atuo com atendimento de alguns clientes private, e a ideia é conseguir ajudar o Ramiro aqui a investir melhor essa carteira pública. Bom, então a primeira dúvida aqui que eu cheguei para trazer para o Miller é a seguinte, tá? Vamos pegar o contexto. Para essa carteira pública, eu vou fazer um aporte inicial de R$250 mil e depois aportes aí mensais, tentando fazer aportes em todos os meses do ano. E eu sei que uma pergunta que muitas vezes um cliente chega aqui é a seguinte pergunta, que é a número 1, né? Miller, qual que é o melhor investimento hoje? Onde é que eu coloco esse meu dinheiro? O que tá bom? Né? Eu vi gente falando que fundo imobiliário não presta, ouvi gente falando que não, que eles estão descontados, que é uma boa, tem gente falando que é hora de investir tudo no exterior, tem gente falando que, cara, nada vai superar a renda fixa no Brasil. Me ajuda, então, a tomar essa decisão de alocação com esses 250 mil. Pergunta de $1 milhão, né? Quem sabe essa resposta, e eu poderia aqui construir N narrativas para N lados, dizendo que tem A, B, C ou D investimentos que fazem mais sentido nesse momento, mas na verdade, quando a gente pega um cliente, a primeira etapa do nosso trabalho é fazer uma anamnese financeira. E nessa anamnese, o que a gente busca fazer é justamente entender qual é o perfil de risco dessa pessoa, quais são os objetivos, como é que está a composição desses investimentos, financeiro e não financeiro, para aí a gente ter uma resposta correta. O fato é, não tem uma classe de ativos que é o melhor investimento. O melhor investimento é uma carteira muito bem diversificada por meio de uma alocação de ativos. Porque eu ouvi dizer, né, que o investidor diversificado, ele está sempre descontente com algo, né? Como é que é essa história? Bom, isso é uma grande verdade. Essa imagem que está na tela, ela basicamente mostra que diversificação de fato é estar sempre frustrado. Não é sobre acertar o olho da mosca. Tem outra citação muito famosa que muitas vezes é mais importante estar no mar do que pegar a melhor onda. E aqui o que a gente consegue ver? O portfólio diversificado ele é composto por 3 classes de ativos. A primeira delas é Ibovespa, basicamente a gente está falando aqui de ações Brasil. A gente tem também o próprio S&P, que são ações americanas em reais. E a gente tem o IMAB5+, que são os títulos públicos atrelados à inflação mais longos, depois com duration maior do que 5 anos. O que a gente enxerga? Na parte da esquerda, a gente mostra o desempenho dessa carteira contra os principais benchmarks de mercado, o CDI e o Ibovespa. O que a gente nota também é que nessa janela temporal dos últimos 20 anos, só no período ali de 2017 até 2020, o portfólio diversificado venceu. E o que naturalmente passa na cabeça de cada um dos investidores e por que é tão legal essa imagem? Porque cada janela a gente fica com um arrependimento. Então eu vou pegar só as 2 primeiras, ali de 2003 a 2007, onde a gente tem o Ibovespa indo muito bem e um CDI indo muito abaixo dele. Qual é o pensamento natural do investidor?
pô, eu deveria estar muito melhor posicionado em ações do que eu estou aqui em renda fixa. Ao mesmo tempo, muitas pessoas fazem esse movimento. E a gente vê o quê? A janela de 2007 a 2008, com a crise do subprime, a própria renda variável negativando em 54%. E a cabeça do investidor, de novo, ela volta. Eu não devia ter pisado tanto na parte de renda variável. Eu volto para a renda fixa, que é o efeito manada que a gente fala. As pessoas vão vendo as notícias, elas estão dispostas a diversos viés comportamentais e dançam conforme a música. Na verdade, isso é a fórmula para uma carteira perdedora. E é isso que a gente busca evitar com um portfólio diversificado, que chega no final do período e gera mais ou menos 1000% de retorno contra 643 do CDI e 573 do Ibovespa. E aí, só para dar de César o que é de César, né? Um agradecimento ao Pedro Mota, CFA, que foi quem publicou, né, esse estudo pela primeira vez, que é muito interessante e mostra o fato de que o cara que diversificou vai estar sempre frustrado. Mas voltando aqui para essa carteira, pelo que eu entendi é o seguinte, num processo normal de alocação, a gente deveria ter tido uma conversa longa, uma ação de anamnese financeira, para que tu consiga entender melhor, né, meu perfil de investidor, meus objetivos, minha tolerância ao risco, etc. Essa conversa acaba sendo muito similar às sessões de consultoria gratuita, que volta e meia a gente abre aqui para o público, que inclusive está aberto nesse momento. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser ter uma conversa com o especialista aqui do clube para ele te ajudar a entender o teu perfil de risco, como você está investindo e como dá para investir melhor, aperta aqui no primeiro link da descrição ou aponte lá para o QR Code que está na tela. Mas aqui para fins dessa série a gente vai pular na anamnese financeira e a gente vai diversificar bem essa carteira em diferentes classes de ativos. Aí, como a ideia aqui é montar uma carteira do canal e não uma carteira do Ramiro, o que eu fiz antes da gente gravar esse vídeo? Eu procurei aqui os vídeos mais assistidos nos últimos dias e você pode ver que tem vídeo sobre ações baratas, tem vídeo sobre renda fixa, tem vídeo sobre conselhos em geral para todos os investidores, tem vídeo sobre ações do Banco do Brasil, tem vídeo sobre fundos imobiliários. Ou seja, o que eu identifiquei aqui? Que na média, você que me acompanha, tem um perfil de risco relativamente arrojado, embora tenha interesse também por renda fixa. Na média também, quem me acompanha tem ali entre 40 e 55 anos. Então, nesse caso aqui, eu sei que forçando um pouco a barra aqui do processo, como é que tu montaria uma carteira de investimentos de longo prazo para alguém na faixa dos 40 anos, com uma boa tolerância ao risco, mas que também quer ter um pouco do conforto ali da renda fixa? Como é que a gente montaria isso daí? Direto ao ponto. Acho que uma carteira que conversa muito bem em relação à alocação de ativos é uma carteira que a gente chama de modelo sofisticado. Aqui a gente está falando de uma carteira que ela tem 60% em renda variável e 40% em renda fixa. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, mas a gente falou de uma carteira um pouco mais até conservadora, da média das pessoas, 60% renda variável pode parecer loucura. O ponto é, tendo uma boa alocação de ativos, e aqui a gente está trabalhando renda variável em proporções iguais, em ações Brasil, ações Estados Unidos, fundos imobiliários e os outros 40% em renda fixa atrelada à inflação, renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada, a gente consegue ter uma carteira muito mais eficiente. Se a gente for dar uma olhada aqui nessa carteira aqui, como ela teria performado historicamente, a gente tem este gráfico aqui, né? A carteira é a linha azul escura, pode ver que em alguns períodos ela estaria ali perdendo do Ibovespa, perdendo do CDI, mas no acumulado aí dos últimos 20 anos ela teve uma performance bem melhor. Que se a gente for olhar em números, essa carteira aqui teria rendido cerca de 15% ao ano, já líquido de impostos, tirando aí um custo para alguém do Clube do Valor cuidar dela, tirando também o impacto da inflação, teria sobrado na mão do investidor cerca de 7,5% ao ano. Bom, e um disclaimer importante aqui também, que chegam muitas dúvidas pra gente, né? Pô, mas a gente tá vendo esse backtest de 20 anos, ele é extremamente vencedor, e uma carteira IPCA mais 7,5. E aí você pensa que eu tenho isso no Tesouro hoje. E ok, a gente está vivendo um momento onde o Tesouro Direto tem taxas muito mais altas que o normal, mas naturalmente isso vai se refletir em uma carteira vencedora. Então, se as taxas se mantiverem nesse patamar, provavelmente o resultado da carteira vai acompanhar isso e vai aumentar. Eu penso como se fosse uma mola comprimida, né? Quanto maior as taxas do Tesouro, quanto maior a taxa de juros futuro, maior é o potencial que essa carteira tem de retorno no longo prazo se montada num período assim. E no longo prazo, uma carteira com essa composição, né, o que a gente chama de modelo sofisticado, ela teria batido o CDI, teria batido o Ibovespa, teria batido o dólar mais 5% ao ano e também o dólar, evidentemente, com retorno maior do que todos esses benchmarks, com uma relação de risco e retorno muito interessante, né? Um risco bastante controlado para um potencial retorno em longo prazo alto. Inclusive, o investimento inicial de R$250 mil da carteira 20 anos atrás teria se transformado em cerca de R$1.300.000 já descontado da inflação e poderia trazer uma renda passiva hoje de R$7.700. E isso sem contar os aportes, né? Vamos pensar que o Ramiro conseguiu fazer aporte de R$2.500 por mês.
a gente já está falando de um patrimônio real final na casa de 3 milhões e 600 mil. A importância de fazer bons aportes e dar tempo ao tempo. Bom, então aqui a primeira etapa está decidido, né? A nossa carteira vai ser essa aqui. E esse aqui vai ser o nosso alvo de alocação daqui para frente. Dito isso, tenho lá meus 250 mil reais que eu fiz de aportes aqui na XP Investimentos. E aí só um disclaimer importante, né? Eu fiz esse aporte usando aqui a XP Investimentos, que é uma das corretoras que é nosso fornecedor aqui nos nossos serviços de Wealth. A gente atende clientes pela XP e também pelo BTG, também pela Genial, também pelo Banco Inter. Enfim, a gente tem a capacidade de atender bem os nossos clientes em diferentes corretoras. A gente não tem nenhuma participação societária, vínculo societário com XP, nem nada. E também a gente pode atender nos grandes bancos. A gente tem diversos clientes, principalmente no segmento private, que são atendidos diretamente em Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. É a melhor parte de ser consultoria e gestora. A gente pode ir para onde for melhor para o nosso cliente. Bom, beleza, desenhamos aqui a carteira, estamos com dinheiro em conta e agora eu queria saber, Miller, qual o melhor ativo de renda fixa? O que eu faço com essa parte da carteira em renda fixa? Voltamos ao mesmo dilema, não tem o melhor ativo. Tudo parte de uma diversificação. Então aqui a gente vai alocar a carteira basicamente usando títulos pré-fixados, títulos atrelados à inflação e títulos pós-fixados. Naturalmente a nossa carteira vai ter um peso maior aqui em renda fixa, mais ou menos 50% do que está em renda fixa vai ficar em renda fixa atrelada à inflação, justamente para nos proporcionar ganhos reais, como está aparecendo na tela. Os outros 50% vão ser divididos da mesma maneira entre títulos pré-fixados e títulos pós-fixados. Agora, por que cada uma dessas classes de ativos na carteira? Porque, por exemplo, 25% ali em pré-fixado. Então, o que a gente vai dar mais peso aqui é renda fixa atrelada à inflação. Independente do cenário, ela vai dançar conforme a música. Se eu tiver uma inflação de 20%, eu vou pré-fixar essa taxa e vou ter um ganho adicional. Ao mesmo tempo, quando eu olho para o pré-fixado, eventualmente, se a inflação ela vem abaixo do que está esperado, o pré-fixado vai me dar mais retorno, mas ele me traz um risco justamente de uma inflação acima, que aí eu posso, inclusive, perder capital em termos reais. E esse risco de uma inflação acima, ele está coberto pelos títulos atrelados à inflação e também pelos pós-fixados, que se a inflação vem mais alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, a taxa Selic aumenta, os pós-fixados passam a render mais. Beleza, então a composição vai ser essa. Agora, quais ativos que a gente vai colocar aí? Como é que a gente vai escolher esses ativos? Me explica um pouco melhor. Estava comentando comigo da estratégia da escada, se quiser ir falar para nossa audiência, porque estamos acompanhando, como é que é essa estratégia? Para renda fixa, a gente utiliza a estratégia de escada de vencimentos. Essa estratégia basicamente consiste em a gente alocar essa carteira em normalmente um prazo de até 5 anos, comprando títulos com vencimento para daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, como está na tela. Então, basicamente, né, a gente divide os títulos em diferentes vencimentos. Todo ano vai ter título novo vencendo, que a gente pode escolher ou jogar para o fim dessa escada e ir criando uma diversificação de taxas e de momentos de mercado, ou ainda usar essa renda passiva, esse vencimento, aí para usar no dia a dia ou para fazer o próprio rebalanceamento da carteira. E aí, na prática, a carteira fica mais ou menos com essa composição: uma parte em liquidez imediata, uma parte vencendo daqui a 1 ano, uma parte vencendo daqui a 2, uma parte daqui a 3, uma parte daqui a 4, uma parte daqui a 5. Beleza, o desenho ali teórico tá feito. Agora, o que eu uso para comprar aqui? Quais títulos eu compro? Né? Eu vi um pessoal falando muito bem de CRIs, CRAs, eu começo por elas, como é que é? A gente tem alguns princípios que norteiam toda a nossa alocação em renda fixa. O primeiro deles, renda fixa não é lugar da gente buscar melhores taxas. Na verdade, a gente entende que a renda fixa ela tem que nos trazer muito mais segurança do que rentabilidade. Então esse é um fator super importante, Ramiro, porque muitas das pessoas nas nossas próprias sessões de análise de consultoria gratuita, elas vêm com essa dúvida. Meu assessor me indicou um CRI, meu assessor me indicou um CRA. E existe um outro princípio também, que talvez seja o único almoço grátis no mercado, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele assegura ao investidor um montante de R$1 milhão alocados em emissores bancários, limitados em até R$250 mil por CPF por emissor. O que isso quer dizer na prática? Não tem por que a gente ir para CRIs, CRAs, debêntures antes de esgotar o limite do FGC. Eles vão nos trazer melhores taxas, mas o ponto é, a que nível de risco? Então a gente vai focar aqui primeiro em emissores bancários, em CDBs, LCIs, LCAs, para que a gente possa compor a nossa escada de vencimento. Bom, então como a gente está falando aqui de uma carteira de cerca de R$250 mil a carteira total, sendo 40% em renda fixa, que dá cerca de R$100 mil, a gente pode usar apenas, né, os títulos garantidos pelo FGC, e acho que é isso que vamos fazer, né? Vamos lá para a prática. Sei que o mercado de renda fixa ainda está aberto por mais 19 minutos, acho que dá tempo, né? Aí como é que é? Eu entro aqui, clico em prateleira de produtos, vou aqui CDB, LCA, LCA. Como é que eu faço essa escolha aqui? Bom, todos os nossos clientes eles podem fazer isso. O ponto é, o nosso trabalho aqui é dar facilidade na vida dele.
E além disso, a gente tem um ponto interessante dentro do serviço de consultoria, gestão patrimonial, que é justamente em renda fixa a gente acessar taxas melhores do que se tu entrar na tua plataforma e tentar comprar elas. Vamos por exemplo? Então, por exemplo, tá, aqui na plataforma tem esse CDB do Banco C6 rendendo inflação mais 8,25. Nesse caso, tu me consegue uma taxa melhor, é isso? Nesse caso, na plataforma do consultor, a gente consegue chegar até IPCA mais 8,4. Tá, então um retorno um pouco maior para mim e ainda sobra um pouquinho de cashback, é isso? Exatamente. Tá, então a pergunta que fica é, por que esse aqui do C6? Eu não posso pegar algum outro emissor, algum que esteja pagando um pouquinho mais? Como é que a gente faz essa análise? Lembrando o nosso conceito principal, a premissa não é ter um maior retorno. Então a gente até tem CDBs que pagam uma taxa bem superior a essa, mas a gente não entende que faz sentido pelo risco de crédito que tem esse emissor. Então, mesmo existindo o limite do FGC, o nosso time interno de renda fixa tem vários critérios para liberar um CDB, uma LCI, uma LCA, para que a gente invista. Então, mesmo assim, com o almoço grátis, a gente não arrisca. Uma coisa é ter o FGC, a outra coisa é ter que usar o FGC. A gente tenta aqui não usar. Por conta disso, nosso time tem os seguintes critérios, todos quantitativos. Ter um índice de Basileia superior a 11%, ter um índice de imobilização inferior a 50%, ter tido lucro em pelo menos metade dos últimos 2 e 4 exercícios e ter uma razão de alavancagem superior a 3%. E aí, com base no nosso time aqui do clube, ele faz aqui uma filtragem dos CDBs. Pode ver aqui que vários não são indicados para investimento e a gente chega num universo investível um pouco inferior a todos os CDBs disponíveis nas plataformas. E nesse caso aqui, o Miller escolheu esse CDB do C6, com vencimento 2029 para fazer a primeira alocação. Bora fazer ela então, né? Ó, mostrando aqui a tela do meu celular, tô aqui com 5 ordens que eu recebi do João, tá? Que é meu consultor de investimentos, que fique claro. Então aqui essas ordens, ó. A gente falou ali do C6, com vencimento em 2029, com vencimento em 2028, com vencimento em 2027. E tem também uma CDB do Banco Fibra, passa aqui na nossa lista de emissores bancários com vencimento de janeiro de 2030 e também uma LCA do BTG. Então vou começar aceitando as mais longas no primeiro momento. Vamos pegar aqui essa do Banco Fibra, valor da aplicação R$10 mil. Aqui eu clico em continuar, né? E estou fazendo essa alocação aqui no Fibra, R$10 mil para 2030. Continuar, tem que dar OK no termo de adesão. A taxa é IPCA mais 8,25% ao ano. E aí eu coloco minha assinatura eletrônica e é feita a ordem. Bom, por conta de algumas instabilidades aqui na plataforma, a gente passou das 15 horas aqui com as alocações. Foi quase tudo. Tá, faltou cerca de R$25 mil a serem alocados ali em renda fixa, algo que a gente vai fazer no dia seguinte da gravação desse vídeo, vai estar na edição quando eu te mostrar que a carteira ficou assim, né, com ativos pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixados, divididos em diferentes prazos de resgate, aí seguindo a estratégia da escada. E antes de ir para a parte da alocação em ações, o João aqui pediu para explicar um pouco por que alguns ativos, como as LCIs e LCAs, estão com rentabilidade um pouco inferior do que os demais. João, por que isso acontece? Bom, isso pode ser algo que gera muitas dúvidas nos investidores, né? Por que eu tenho um título, uma LCI, uma LCA, que tem uma rentabilidade tão abaixo de um CDB? Por que eu devo escolher ela? Na verdade, LCIs e LCAs, elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Então a gente faz uma coisa no mercado que a gente chama em termos técnicos de gross up. É equivalência de taxas. Bom, é como se uma LCA para dezembro desse ano, de 2025, ela tem uma taxa de rentabilidade de 93% do CDI. E você me pergunta, né? Não, mas eu tenho, na verdade, CDBs que me pagam 108%, 109% do CDI. Mas quando a gente vai olhar esse gross up, que é essa equivalência de taxas, na verdade, uma LCA nesse prazo, ela equivale a um CDB de 114% de CDI. Isso porque ela não tem imposto de renda. Então, no final do prazo, ela não vai ter esse desconto do seu valor principal. Muito bom. Feitas aqui as alocações de renda fixa, vamos lá para a parte de renda variável. E a primeira dúvida que aparece direto é hora de investir tudo no exterior, Miller? Faço o investimento todo lá nas partes de renda variável para estar protegido aqui do risco Brasil ou não? Como é que fica essa parte aí? Com certeza não. É hora de diversificar. A gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente pode pegar exemplos aqui de grandes economistas do próprio Boletim Focus, né, que sai semanalmente todas as segundas, que erram o que vai acontecer no próximo ano. Por incompetência? Não, por imprevisibilidade. Então não é o momento da gente alocar tudo lá fora, a gente tem diversas demandas em relação a isso, mas nosso papel é a gente ser razoável a partir disso. A gente nunca sabe quando o jogo vai virar.
Então, por conta disso, a gente vai dividir em 20% a parte da carteira nos Estados Unidos, 20% a gente aloca em ações Brasil e os outros 20% em fundos imobiliários. Muito bom, né? E para quem nunca viu esse gráfico, eu queria mostrar como, historicamente, se comportou uma carteira com ações brasileiras, aqui a linha vermelha desse gráfico, e ações norte-americanas, a linha laranja, né? Quando o Miller diz que nunca a gente sabe como um ativo vai se comportar no curto prazo, ele se refere ao fato de que, por exemplo, o S&P 500 em real ficou mais ou menos 10 anos no 0 a 0, ali na década de 2000, enquanto a Bolsa Brasileira subiu bastante, e aconteceu o contrário praticamente na década seguinte. Ações norte-americanas subiram muito, né? O real se desvalorizou muito frente ao dólar, ações brasileiras tiveram um resultado aquém disso, e quem ganhou no longo prazo foi uma carteira meio a meio, que não só teve um retorno maior, que rendeu 10% ao ano descontado da inflação, mas como também teve menos risco. Pode ver que a volatilidade da carteira meio a meio é menor, a maior queda na crise é menor também, e o teste de estresse também indica, né, uma possibilidade de uma queda menor no futuro do que apenas ações norte-americanas ou do que apenas ações brasileiras. Existe um conceito muito técnico, né, por trás disso, que é a correlação entre diferentes classes de ativos, mas que não vai explicar aqui no detalhe para não ficar um vídeo muito maçante. Mas como você pode ver aqui, ó, ações norte-americanas em real é uma classe de ativos que tem uma correlação próxima de zero e às vezes levemente negativa com a maioria das classes de ativos disponíveis no mercado. Então é uma classe que funciona muito bem numa carteira de longo prazo. Agora, não é comprar tudo em ações norte-americanas, porque o futuro pode repetir coisas que a gente viu ali na década de 2000, por exemplo. A gente nunca sabe o que vai acontecer, por isso a diversificação. E a grande pergunta é, beleza, decidi que vou investir a minha parte renda variável, um terço dela, em ações norte-americanas. Como é que eu faço para investir nelas? Eu escolho ações individuais, compro BDRs, compro ETFs, como é que a gente faz aqui? Bom, amigo, a gente pode ter várias respostas e depende de cada um dos cenários. Acho que o mais importante para a gente estar alinhado é que muitas vezes o mais sexy não é o mais funcional. Eu falo isso porque muitos investidores chegam com a demanda de querer mandar o patrimônio para fora. Eu quero dolarizar meu patrimônio, eu quero deixar isso numa offshore, eu quero deixar isso numa corretora externa e normalmente esse não é o melhor cenário. Aqui, o investimento, quando a gente dolariza a carteira e mantém ele custodiado no Brasil, ele é muito mais eficiente em termos sucessórios. Justamente porque o nosso ITCD hoje, ele vai de 4% a 8%, que é o imposto que incide na transmissão, causa mortes ou doação, e lá nos Estados Unidos, dependendo do tamanho do patrimônio, a gente pode chegar a um imposto sucessório na casa de 40%. Então o investimento que a gente vai fazer aqui vai ser um investimento custodiado no Brasil, via fundo, mas que mantém a nossa carteira dolarizada. Muito bom. E aí, para escolher esses ativos, o que a gente tomou a decisão aqui? A gente vai só de ETF, a gente vai tentar escolher ações individuais, enfim, tem alguma forma de investir daqui em ações norte-americanas? Explica um pouco melhor. Na verdade, para os nossos clientes, e aí a gente está falando de investidores qualificados, justamente pelas regulamentações em fundos de investimento que investem no exterior, qualificados, leia-se investidores com acima de R$1 milhão investidos, a gente tem um fundo exclusivo para os nossos clientes, que é um fundo que investe em 2 fatores de investimentos. A gente tem a estratégia tanto Momentum quanto a estratégia Quality dentro desse fundo. É um fundo multifatorial. A gente vai falar um pouco mais sobre o que são fatores de investimentos, né? Fica aí um rápido spoiler. Mas, então, quando a gente tem um investidor aqui que é qualificado, a gente aloca sempre tudo nesse fundo? Sim, é uma boa opção. Ao mesmo tempo, para aqueles investidores que não são qualificados, a gente tem uma ótima opção no IVVB11, que é um fundo de índice que replica o S&P 500, também custodiado do Brasil. Feita a alocação aqui em ações norte-americanas, vamos agora para as ações brasileiras, que talvez, se você me acompanha há mais tempo nesse canal, já me ouviu falar bastante. Se não me ouviu falar, deixa eu trazer um pouco do nosso DNA, né? Muito inspirado lá atrás, antes de eu criar o Clube do Valor, nesse cara aqui, no Joe Greenblatt, né? Nesse livro, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. Foi o primeiro contato que eu tive com um conceito que nem está escrito no livro, tá? Mas é o conceito que permeia o livro, que é o conceito de Factor Investing. E o que é o Factor Investing? Ele é uma forma puramente quantitativa de nós, investidores, explorarmos algumas características que diferentes cestas de ações que vencem a média do mercado têm em comum. Então eles têm vários fatores, né? Existe o fator valor, existe o fator crescimento, o fator momento, o fator qualidade. Já faz muitos anos aqui no clube que a gente explora o fator valor por meio de uma estratégia chamada de as ações mais baratas da bolsa, que é uma forma de a gente buscar ações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, sem colocar as nossas projeções, os nossos achismos aí na conta, né? E explorando na nossa estratégia o indicador de EV/EBIT, algo muito próximo ao EV/EBIT, que é o que a gente usa aqui para selecionar ações. Na verdade, a gente olha para o earning yield operacional das empresas, que basicamente,
né, o que a gente tem quando a gente pega o balanço de uma empresa, né, o demonstrativo do resultado, a gente pega a receita líquida, subtrai dela o custo do produto vendido e também despesas operacionais. Aqui a gente chega no EBIT, né, no lucro operacional antes dos resultados financeiros. A nossa equipe aqui do Clube do Valor, ela limpa esse DRE, ela tira eventualmente algumas despesas que sejam de natureza não operacional e a gente tem aí o lucro operacional que, vale lembrar, não conta com o resultado financeiro, não conta com o impacto dos impostos. E a gente pega esse lucro operacional e a gente divide ele pelo Total Enterprise Value, que nada mais é do que o valor de mercado de uma empresa mais a sua dívida líquida do dinheiro que ela tem em caixa. E nesse fator valor, né, a gente compra as 20 ações mais baratas da bolsa de forma sistematizada. Isso aqui, quem me acompanha há mais tempo já sabe bem, né? Quem nunca me viu falando aqui de ações baratas que estou comprando, enfim, já faz muitos anos que a gente faz vídeos explicando essa estratégia, mas o que nem todo mundo sabe é que a gente também tem estratégias explorando outros fatores. Por exemplo, a gente tem uma estratégia de momentum no Brasil, que segue esse passo a passo aqui, que está na tela, tá? Uma série de filtros, olhando apenas para dados quantitativos, para tentar explorar de fato esse fator. A gente tem também uma estratégia com foco em dividendos, né? A máquina de dividendos. E tem, como eu acabei de mostrar, a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Bom, para essa carteira aqui, eu decidi investir em ações brasileiras com uma mescla de duas estratégias. A estratégia de momento, Brasil, e das ações mais baratas da bolsa. É uma carteira multifatorial que tende a ter um risco um pouco menor e um excelente potencial de resultado a longo prazo. E como é que a gente vai fazer essa alocação, Mili? Bom, a gente vai fazer essa alocação via fundo. E aqui pode ser um tema polêmico, né? Muitos devem estar pensando assim, meu Deus, via fundo, que absurdo, não vou ver os dividendos, eu não vou conseguir ver o papel. Mas na verdade, quando a gente tem uma estratégia de investimentos consolidada, que eu sei exatamente o que eu vou seguir, e eu tenho a oportunidade de fazer isso via fundo, é muito mais eficiente. Por quê? Os fundos de investimento em ações, eles podem fazer qualquer tipo de movimentação intrafundo, compra e venda dos papéis, sem ter que pagar o imposto de renda no lucro. E isso, naturalmente, quanto mais eu deixo o dinheiro lá, mais eu economizo, porque nas minhas movimentações, nos meus rebalanceamentos de carteira, eu não tenho que ficar gerando DARF, pagando imposto e consumindo uma parcela do meu patrimônio. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas ainda podem falar, mas eu gosto de ver o dividendo, o que acontece com ele dentro do fundo? Ele já é automaticamente reinvestido seguindo a estratégia. O fundo de investimentos, ele garante que o investidor não vai errar. Porque o que acontece muitas vezes que a gente vê é quem não faz isso via fundo, cai o dividendo e o viés comportamental entra no jogo. Não, eu vou usar esse dividendo, agora esse dividendo eu vou jogar para outro lugar e isso acaba estragando a estratégia de investimentos e isso feito com consistência pode atrapalhar bastante os resultados. E isso sem contar que os fundos eles trazem um benefício muito bom na parte de declaração do imposto de renda. Ela sendo muito mais simples de fazer declaração de um fundo de investimento em ações do que de uma carteira de 20 ações ou 40, como o caso aqui, que vai ficar minha carteira, né? Ali olhando o que está atrás dos fundos, e diferentes compras, vendas, preço médio e por aí vai. E aí você pode estar se perguntando, mas eu vou absorver outro custo na minha carteira, taxa de administração? Na verdade, os fundos que replicam as nossas estratégias de investimento são exclusivos para os nossos clientes e a gente dá o cashback de toda a taxa de administração que irá para o Clube do Valor. Então acaba sendo uma opção bastante eficiente. Aí, bora alocar nesses fundos também. Ó, apareceu aqui já para mim a aprovação, investimento nesses dois fundos. Venho aqui para continuar. A intermitência no sistema, vamos tentar novamente. Até aí. E feito. Aí a alocação em ações brasileiras também. Bom, aí para encerrar a nossa alocação, faltam os fundos imobiliários que estão aí numa grande polêmica recentemente, né? Vem tendo anos muito ruins de performance, os fundos imobiliários vêm sofrendo bastante, né, com o cenário macro atual. E aí, Guilherme, me diz uma coisa, por que investir em fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários é uma classe muito importante para o portfólio, principalmente quando a gente quer olhar a eficiência, essa minimização de risco, justamente pelo termo técnico que tu mostrou antes, que é da correlação ou descorrelação entre as classes de ativos. O fato é uma classe que tem doído muito na carteira do investidor e a gente tem que entender um pouco do porquê desse comportamento. Hoje, a parte de fundos imobiliários, ela só tem a isenção no dividendo para pessoa física. Então, majoritariamente, é um mercado operado por pessoas físicas. E isso incorre o quê? Mais efeito manada. Então, muitas vezes, as pessoas acabam comparando fundos imobiliários à renda fixa. E o que acontece? Quando a taxa de renda fixa sobe, muita gente vende os fundos imobiliários, que são um pouco mais previsíveis, e aí naturalmente migram para a renda fixa. Isso faz uma pressão vendedora e faz os preços despencarem. Então é um pouco disso que a gente tem vivido nos últimos anos.
Agora a dúvida que fica é, se eu falasse que eu tenho uma sala na Faria Lima que custa 1 milhão e agora eu vou te vender ela a 600 mil reais, quem falaria que não? É isso que está acontecendo em boa parte dos fundos imobiliários e ninguém quer comprar. Os fundos imobiliários são extremamente descontados na relação de preço para o valor patrimonial. Muitas vezes a gente vê esse movimento das cotas caindo sem que o dividendo caia, o que faz com que o dividend yield aumente. Inclusive, o dividend yield atual dos fundos imobiliários está numa média bem superior ao histórico mais longo. Agora, como é que a gente faz aqui e como é que a gente vai fazer para essa carteira, né? Lembrando que é uma carteira pública, que é para ter meio que a cara do investidor médio para selecionar fundos imobiliários. Bom, então para fundos imobiliários, a gente tem algumas estratégias aqui dentro do clube que vão explorar eventualmente fator valor, fator dividendo, que vão trazer um pouco mais de volatilidade. Para o perfil da audiência média, a gente entende que a melhor estratégia aqui é a FIIs Classe A. Essa estratégia ela visa pegar os maiores fundos imobiliários que a gente tem hoje na bolsa. E isso engloba comprar os maiores FIIs que estão na nossa bolsa. Naturalmente, fundos com maior capitalização, eles carregam normalmente maior qualidade. E isso nos permite também, quando todos os setores de fundos imobiliários estão descontados, que a gente consiga capturar com bons fundos imobiliários essa ineficiência dentro do mercado. Sem contar que essa estratégia acaba trazendo muito mais liquidez e facilidade de montar e desmontar posições no período em que essa classe de ativos dos fundos imobiliários não vem mais crescendo tanto quanto cresceu anteriormente, por conta aí de todo o cenário macro, tudo que a gente explicou. Então aqui o Miller vai mandar, basicamente, né, a ordem para a gente montar essa carteira de fundos imobiliários, eu aprovar e assim a nossa carteira vai estar montada. Ó, o Miller me mandou aqui algumas aprovações, né, uma carteira de 15 diferentes fundos, os com maior capitalização, e eu vou aqui aceitar essas ordens, né? Aqui a primeira aprovada, segunda aprovado, e assim vai indo, né? Assim vai indo para a gente ficar com a nossa carteira aí de fundos imobiliários toda bem montadinha. Bom, então vamos ver como é que ficou a carteira? Vamos lá. Bom, tá aqui a carteira, 250 mil reais, com uma alocação de ativos bem clara, estratégia aqui da escada para a parte de renda fixa, uma boa diversificação em prazo de vencimentos, investimento explorando fatores tanto em ações norte-americanas, quanto também em ações brasileiras, fundos imobiliários de grande capitalização, e é isso aí. Bom, carteira montada, 250 mil reais ali alocados. E aí, Miller, quais são os próximos passos? Né? Minha ideia aqui é, emulando, né, o comportamento normal de uma pessoa, fazer aportes todos os meses. E aí, acho que eu vou te convidar aqui para vir explicar os aportes, explicar os rebalanceamentos, explicar o resultado da manutenção da carteira. O que tu acha disso? Perfeito, a gente vai seguir o fluxo normal. Todos os nossos clientes têm reuniões mensais com seus consultores e a melhor parte, não necessariamente a gente vai ter que mexer na carteira todos os meses, que acontece pouco, mas naturalmente a gente vai conversar sobre como está o cenário macroeconômico, por que determinada classe caiu, por que determinada classe subiu, e aí dentro disso a gente vai conseguindo abranger outras esferas da tua vida financeira. Muito bom, muito obrigado aí, Miller. Para quem viu o vídeo, pareceu rápido, mas a gente ficou aqui mais de uma hora aí conversando, enviando ordem, ajustando as coisas. Espero ter ficado um vídeo bom, espero que essa forma de mostrar com transparência como são tomadas as decisões de investimentos te ajude a tomar as melhores decisões para a tua vida. E se você quiser ter contato com o consultor aqui do clube, nosso primeiro passo, nossa primeira etapa dessa jornada é uma conversa gratuita, uma reunião de análise e diagnóstico da tua carteira, que tu pode agendar apertando aqui nesse botão e preenchendo um rápido formulário. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.